da Ribeirão Preto. Olha, é uma das gravações mais extraordinárias da nossa vida até hoje. E na próxima gravação eu devo falar a mesma coisa, porque é maravilhoso quando Deus está fazendo. Amém. Olha, o título da mensagem é a expressão de alguém que acredita exatamente no que está dizendo. Não consigo ver mais saída, eu não consigo enxergar a saída. E talvez essa seja a expressão mais difícil de reverter na alma de alguém, porque ela carrega um peso de desistência, de alguém que está tão sucumbido pela realidade que está inserido, que não consegue acreditar que há uma possibilidade de Deus fazer algo diferente. Essa não é uma expressão comum, não é uma expressão leve, é uma expressão que carrega peso profundo de alguém que acredita piamente que não há o que fazer, que não vê luz no final do túnel. Eu quero dizer para você que a luz no fim do túnel e a saída que você precisa, às vezes está exatamente na sua frente. 10 pessoas entenderam um pouquinho do que eu acabei de dizer, então eu vou melhorar. A saída, ela existe e talvez está vindo na sua direção agora com essa mensagem. Essa mensagem não é a saída, é o prenúncio da saída, é o que faz os teus olhos enxergarem. E no nome de Jesus hoje, os teus olhos vão se abrir. E para você que talvez estava exatamente nesse lugar de desesperança, de desistência, porque nesse lugar você para de lutar pela família, para de lutar por tudo, e é nesse lugar que talvez você vá embora. E eu queria dizer para você, a palavra de Deus está alcançando você agora, na hora certa, na estação perfeita, e esse é o prenúncio da saída que você precisava. Então, por favor, abra o coração e arregala os olhos, porque Deus vai mostrar para você de maneira clara que a saída já estava disponível, mas talvez você não estava enxergando. Amém? Eu quero ir para a mensagem, mas eu preciso falar duas coisas importantes para você. Nosso canal do YouTube já está chegando a 11 milhões de inscritos. Você pode celebrar a Jesus por isso. Nós somos hoje mais de 40 milhões de pessoas em todas as redes sociais. Um conteúdo nosso é assistido pelo menos, no total, basicamente 200 milhões de vezes todos os meses. Isso é um privilégio que Jesus, está fazendo. Mas tudo isso por causa de você que entende que não é um canal, não é uma pessoa, mas somos uma comunidade que faz o evangelho ir mais longe, que faz a palavra certa chegar na hora certa para as pessoas certas. E agora eu quero que você entenda que o algoritmo a cada dia prejudica canais antigos e histórias longas. Ele pressupõe que coisas novas ou novidades sejam mais, talvez, efetivas, não sei. E para isso eu preciso muito de ajuda, para que a palavra alcance e continue alcançando essas pessoas. Quando você curte, quando você comenta, comentários são muito importantes, curtidas são importantes, mas além disso, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da firma, manda no grupo da família e deixa o pau torar. Manda num grupo de uns ateus, mas manda. Deixa Jesus usar você, compartilhe as boas novas. Isso é uma missão que nós temos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho toda segunda. Toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Amém? E em breve, vou falar para vocês em primeira mão, porque eu sou bem fofoqueiro. Em breve, nós vamos entrar num streaming mundial
que pela primeira vez vai ter uma pregação do Evangelho. E vontade de falar aonde? Mas mesmo sendo fofoqueiro, eu tenho responsabilidade de contrato. Mas vocês ficarão felizes porque o Evangelho está chegando em todos os lugares. Amém. Amém. Ó, então, recado dado, fofoca começada. Deus os livre. Amém. Olha, meu Deus, eu sou irresponsável. Acho que eu vou ter que cortar essa parte. Meu Deus. Léo Dias, não veja. Amém. Olha, escute bem, isso aqui é uma coisa importante. Segunda coisa é a nossa associação evangelística, que Deus tem feito coisas extraordinárias. E aqui eu quero convidar você para conhecer, para você ser parte do que Jesus está fazendo. Todo dia, milhares de pessoas são alcançadas, mesmo quando não tem eventos acontecendo, mesmo quando não tem um vídeo aqui sendo rodado. Nós temos milhares de voluntários servindo, alcançando pessoas, alimentando nações, e glórias a Deus por isso. Eu quero convidar, você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E eu quero dizer que nós contamos muito com você. Amém? E agora a gente vai para a palavra. Não sei como é a sua realidade assim diária, né? Mas meu trabalho, meu emprego não é um emprego muito normal a de convir, porque a minha missão como evangelista é levar Jesus às pessoas, e a gente está fazendo isso do nosso jeitinho. Só que eu ouço coisas que talvez a maioria das pessoas não ouve. Ou talvez conheço realidades que poucas pessoas conhecem, principalmente quando se trata de rede social, que você conhece o feed da pessoa e eu conheço o direct dela. E é nesse lugar onde ninguém vê que as dores reais são abertas, sabe? É nesse lugar onde ninguém enxerga. Como falei para vocês na mensagem anterior, eu estava dentro do aeroporto e um rapaz veio e abriu o coração. E é engraçado porque eu não conheço a maioria das pessoas, mas as pessoas têm uma vida comigo que eu sou parte, e às vezes sou tão amigo dessas pessoas, e quando elas me veem, elas falam como se eu sentasse à mesa com elas todos os dias. E eu até sento, mas não sabia que sentava. Então uma pessoa conversa comigo de uma maneira tão íntima, tão genuína, rasga o coração, chora. E aí a gente ouve coisas que você vê de fora, e ver de fora é o privilégio de ter tranquilidade para dar a palavra certa para aquilo que a pessoa não consegue enxergar. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir alguém contando um problema para você, e que o problema era grande demais para a pessoa, mas que para você não era nada. Você já passou por coisas muito piores, você já viveu dores muito maiores. E talvez o sonho seu era ter a dor que aquela pessoa tem e não ter tido a dor que você passou. Compreende? Isso acontece todo dia. Alguém sempre está contando uma história de fim para alguém que sabe que aquilo não é nada. Ou talvez não querendo reduzir a dor de ninguém ou menosprezar a circunstância, mas você já passou por coisas tão piores, ou conhece pessoas que estão passando por vales tão mais profundos, que aquilo que a pessoa diz que é problema, na verdade é o sonho de alguém que você conhece, ou até mesmo de você. Isso é normal, o ser humano é assim. O problema é meu e eu faço dele o que eu quiser. Minha mãe dizia quando eu era pequeno que eu tinha uma característica que era fazer tempestade com um copo d'água. E a minha mãe dizia que eu era muito dramático. E aí hoje eu tenho um filho que é igualzinho eu. Deus me deu os meus filhos e eles são muito engraçados, porque cada um é um jeito, né? Mas o do meio é eu super saiyajin, assim, ele é eu, completamente eu. Noah se apaixonou agora e
Meu Deus do céu. Não, essa semana tava lá em casa com uma cartinha com o perfume da menina que deu pra ele. Meu Deus do céu. E ele é muito dramático, ele também maximiza as coisas. Ele tava jogando bola hoje, minha esposa mandou um vídeo. Ele tomou uma falta, ficou 5 minutos no chão. Falei, meu Deus, ele é um ícone de sofrimento maximizado. E sabe, a gente como ser humano, a gente vai evoluindo e vai dando menos valor para coisas que antes a gente chorava. Isso pode ver que a gente é assim. Quando você era criança, você chorava por qualquer coisa, e aí você vai crescendo e coisas que você chorava, você já não chora mais porque sabe que chorar não vai mudar. Concorda comigo? Só que a gente amadurece e as dores da vida são diferentes, as responsabilidades são diferentes. E às vezes, a depender da circunstância, nós somos entorpecidos por uma realidade criada pela nossa mente e paramos de ver a saída e desistimos de viver ali. E todo dia tem alguém desistindo de viver por coisas que era o sonho de alguém passar, mediante o tamanho do problema que vivem de fato. Eu vou ler para você um texto bíblico e pela primeira vez ao pregar desse texto, não vou falar sobre Pedro andando sobre as águas. Eu vou esquecer que Pedro andou sobre as águas para falar sobre algo um pouco diferente. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu o irmão Mateus, capítulo de número 14, verso 22, diz: E logo, Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre a água, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temo. E Pedro disse: Se é o Senhor que está aí, me manda, que eu vou com você por cima das águas. Como disse, hoje eu vou tentar esquecer do fato que Pedro andou por cima das águas, mas para demonstrar para você algumas coisas interessantes. A primeira é que minutos atrás desse episódio de tempestade, os discípulos haviam participado de um milagre extraordinário e único. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma grande multidão e que, ao pensar em despedir a multidão, Jesus percebeu cara de fome neles. Então, como todos estavam com fome, Jesus chama os seus discípulos e diz: Olha, nós não podemos mandá-los assim para casa. Acho que correto seria a gente alimentar eles. Obviamente, alguém já interpela Jesus dizendo: não há condição mínima de dar comida para esse tanto de gente. Mas um discípulo vai para o meio da multidão, encontra um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes, traz até Jesus, e Jesus faz o que nós chamamos do milagre da multiplicação. Você está comigo? Então veja, eles estão imersos em um milagre que está acontecendo on time, na hora, ao vivo. Eles estão vendo os cestos serem cheios e o pão não acabar. Eles estão vendo as coisas acontecerem, os peixes e os pães multiplicados. E aí eles servem a todos. Jesus organiza a casa, manda todos se sentarem. Você conhece bem a história e não preciso me ater agora a isso daqui. Mas, porém, todavia, o que me incomoda é porque eles tinham uma memória recente. E quando eu digo recente, não é do que Deus fez há 10 anos atrás, não é do que Deus fez há 3 anos atrás, não é o que Deus fez agora é tarde. Então começamos em um lugar onde eles haviam acabado de experimentar do favor de Deus e do poder de Deus através da pessoa de Jesus encarnado ali. Jesus multiplicar o peixe, o pão, e eu imagino que os discípulos ficam tudo assim, ó. Oh my Jesus. Esse homem é sinistro. Eles estão inquietos, sobrou pão para todo mundo, sobrou 12 cestos. E agora Jesus dá uma ordem: olha, entrem no barco e vão para o outro lado. E aí Jesus fica fazendo o que um pastor por excelência
nesse caso aqui, vai fazer, que é despedir todo mundo com a cara certa. Porque os discípulos estavam tão confusos com aquilo tudo, que eles estavam com uma cara de glúteo para todo mundo. Então, Pedro, tem pão aí? Tem. Caraca. Ô João, pão.